Você já se perguntou o que realmente acontece quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo? Tipo, existe alguma marca real, alguma mudança real que acontece na sua vida? Ou é só uma emoção passageira? Olha, nesse vídeo de hoje você vai descobrir a verdade mais revolucionária de todas, que é o que significa ser justificado pela fé. E o que eu tô falando aqui pra você é uma declaração judicial de Deus que muda literalmente o seu status diante do trono celestial. Então não é uma autoajuda pra você, não é um pensamento positivo pra você ficar com o seu dia melhor do que já estava, porque eu tenho certeza que você está tendo um dia ótimo. Mas isso que eu estou falando hoje é a própria declaração de Deus sobre a sua vida. Olá, o meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria estar aqui com você hoje. Aqui no nosso canal a gente mergulha fundo nas escrituras, não só para entender o que a palavra de Deus diz, mas a gente faz isso para ver como ela transforma radicalmente a nossa vida. E hoje nós estamos continuando a nossa jornada pela Carta aos Romanos. E hoje a gente vai estudar um tema muito poderoso, que é a justificação pela fé. Então, se você é novo aqui no canal, já considera aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos episódios sobre a Carta aos Romanos. Essa carta que mudou a história da igreja. Ela transformou Agostinho, transformou Lutero, transformou Wesley e eu tenho certeza que ela ainda tem o poder de transformar a sua vida. Então vamos começar pelo começo na nossa lição. Vamos tentar entender o que é justificação, porque muita gente confunde isso. Paulo ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma declaração poderosíssima. Mas você compreende o que Paulo está tentando dizer aqui nesse texto? Você consegue entender o significado de justificado que ele está usando aqui? A justificação não é um processo, não é algo que acontece aos poucos na sua vida. Ela é um ato legal, jurídico de Deus. É como se você estivesse num tribunal e Deus é o juiz e ele bate um martelo e declara: você é inocente, você é justificado. E essa declaração ela acontece com base na justiça de Cristo e não na nossa justiça. Então, quando isso acontece, todas as demandas da lei, elas foram satisfeitas não com respeito ao que você fez, mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então a justificação não é algo que Deus faz em você, é algo que Deus faz por você. A justificação não é algo que acontece dentro de você, ela acontece fora de você, no tribunal celestial de Deus. É uma declaração externa sobre você, sobre a sua vida. A justificação acontece uma única vez. Ela não é uma justificação gradual que acontece no seu dia a dia, na sua caminhada com Cristo. Então, você é justificado ou você não é justificado. Então não existe um grau de justificação. Você não é menos justificado hoje do que você vai ser justificado amanhã. Você não é mais justificado do que o seu outro irmão. Todos nós somos justificados. Tanto você que tem trilhões de anos de crente, quanto aquela pessoa que é recém-convertida, que aceitou Jesus na igreja no culto do domingo passado. Ela é tão justificada quanto você que já tem uma caminhada com Cristo. Todos nós somos justificados com base na fé em Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, dito isso, ou você é 100% justificado, ou você não é justificado. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. E aí a pergunta que você pode estar fazendo é: como é que a gente pode receber essa justificação? Paulo ele deixa isso bem claro, ele vai dizer que é pela fé. Agora escuta bem isso. A gente não é justificado com base na fé, como se a fé fosse o mérito da nossa justificação. Porque eu e você, a gente precisa entender isso agora. A base da nossa justificação, ela é o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Foi o que ele fez. Então a fé ela é apenas um instrumento através do qual a gente recebe o benefício do sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Eu vou tentar explicar isso melhor para você. A fé é como se fosse uma mão estendida de um pedinte. Ele está pedindo um presente de um rei. O pedinte ele não tem mérito nenhum, ele só estendeu a mão e ele recebe o presente. Então a fé por si só ela não expia a sua culpa, ela não remove o seu castigo, o seu pecado, ela apenas recebe o que Cristo já conquistou. Então a base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos justificados com base nas obras que nós fazemos por Deus, pela nossa caridade, mas nós somos justificados pela obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então é pelo mérito de Cristo, é a morte expiatória de Cristo que é a causa fundamental da nossa justificação, enquanto a fé ela é a causa instrumental. Então, resumindo esse nosso primeiro ponto, justificação é um ato judicial de Deus que acontece de uma vez por todas. Ele aconteceu uma vez e está done, está pronto.
E essa justificação ela é recebida pela fé, que é um instrumento e não um mérito da sua justificação. E ela é baseada completamente no sacrifício de Jesus Cristo. E isso muda tudo. Porque se você entende isso, você nunca mais vai viver tentando conquistar a salvação. Você vai viver descansando na obra completa que Jesus já fez por mim e por você. E agora que a gente já entendeu o que é justificação, a gente precisa ver os frutos que ela produz na nossa vida. E Paulo vai mencionar pelo menos 3 bênçãos maravilhosas aqui em Romanos no capítulo 5. A primeira bênção é paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só que essa paz que ele está falando aqui não é aquela paz que Paulo vai mencionar lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, aquela paz interior que guarda o nosso coração. Essa paz que ele está falando aqui é uma paz com Deus, é um relacionamento restaurado com Deus. Porque antes da justificação a gente estava numa guerra constante contra Deus. E essa guerra não acontecia porque Deus nos odiava, mas porque nós éramos pecadores e o nosso próprio pecado cria uma barreira entre nós e Deus. A gente era filho da ira de Deus, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa barreira foi destruída, a guerra acabou, foi assinado o tratado de paz definitiva. E essa paz não é um sentimento que vai e vem conforme os seus sentimentos. É um fato, é uma realidade, é um estado de relacionamento permanente com o próprio Deus do universo. Então eu e você que aceitamos a Jesus, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos amados, como nós vimos na lição anterior, nós somos adotados como filhos de Deus, com todos os direitos de filho de Deus. E qual que é o segundo fruto que Paulo vai dizer aqui? Paulo vai dizer assim lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele está dizendo que através de Cristo a gente tem acesso direto à graça de Deus. Nós não precisamos de intermediários humanos, nós não precisamos de mediadores, medianeiras para acessar a Deus. Nós não precisamos de nenhum ritual complicado. Nós temos acesso direto ao trono da graça. E o que mais que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente tem uma esperança firme, uma certeza absoluta de que nós vamos participar da glória de Deus, participar da glória futura de Deus. E é interessante notar aqui que essa esperança não é um tomara que dê certo, como que se você faz um concurso público e aí você fica ali torcendo, oh meu Deus, tomara que dê certo de eu passar nesse concurso. Isso aqui não é um tomara que dê certo. Isso que Paulo está dizendo aqui é uma expectativa confiante, baseada na promessa de Deus. E você precisa entender isso hoje, meu irmão e minha irmã. Essa glória futura não é apenas um bônus para mim e para você. Ela é um destino final de toda aquela pessoa que é justificada. Então essa justificação que começou com uma declaração no passado, ela vai culminar numa transformação completa no nosso futuro. E qual que é o terceiro fruto que Paulo vai dizer aqui? É o fruto da alegria nas tribulações. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, peraí, a gente se gloria nas tribulações? Como assim, Paulo? Como que eu posso me gloriar nas tribulações da minha vida? Paulo, ele não está dizendo aqui que a gente deve gostar de sofrimento e procurar problema na nossa cabeça. Mas ele está dizendo aqui que quando a gente é justificado pela fé, até mesmo as tribulações da nossa vida, elas passam a ter um novo significado. Por quê, Renato? Porque a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, ele gera esperança. E essa esperança, ela nunca nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então as tribulações, elas não destroem os justificados. Ela nos refina. Ela prova a autenticidade da nossa fé. E no final de tudo, ela ainda produz uma esperança cada vez mais sólida. Todos esses 3 frutos, eles são resultados da justificação. Não são coisas que eu e você que a gente consegue conquistar. São bênçãos que fluem naturalmente quando a gente é declarado justo por Deus. Então qual que é a grande questão agora? Como é que a gente consegue viver à luz dessa verdade que a gente aprendeu? A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de tentar merecer a salvação.
Se você foi justificado pela fé, você precisa parar de tentar merecer a sua salvação através das suas obras. Não adianta você tentar impressionar Deus com o seu desempenho, com os seus méritos religiosos. A Bíblia ela é muito clara e ela declara assim lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você consegue entender aqui? É gratuitamente. Então você não compra, você não conquista, você não merece, você recebe isso. E isso deveria gerar em você uma humildade profunda e uma gratidão transbordante. Sabe por quê? Porque eu vejo muito crente por aí nas igrejas, vivendo com uma vida tão ansiosa, tão preocupada, tentando fazer de tudo, conquistar de tudo para garantir a sua salvação. Mas a grande verdade que nós estamos aprendendo nesse trimestre é que você já tem a salvação se você crê em Cristo Jesus. Já está garantido, está completo, finalizado. Comece a viver a sua vida em santidade, não para que você seja salvo, mas porque você já foi salvo. Só que nesse ponto a gente precisa parar e começar a pensar um pouquinho, porque você também não pode confundir isso que a gente está falando, essa salvação, como uma licença para você pecar. Paulo ele vai lidar com isso nos próximos capítulos aqui no livro de Romanos. Mas a verdade é que a justificação pela fé, ela não vai eliminar a necessidade da santidade. Pelo contrário, a lógica ela funciona desse jeito aqui, você precisa aprender. Você vive em santidade não para ser justificado. Você vive em santidade porque você foi justificado. E quando você entende que Deus ele te declarou justo, que Cristo pagou um preço infinito por você e que o Espírito Santo ele foi derramado sobre o seu coração, isso gera em você um desejo genuíno de viver uma vida transformada que honre a esse Deus maravilhoso. E em terceiro lugar, você precisa descansar nessa salvação. Romanos capítulo 8, do versículo 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo aqui? Que não existe nenhuma condenação. Zero, nada, acabou. Se você foi justificado pela fé, você não precisa mais viver com medo desse juízo, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa mais ficar perguntando se Deus ele te ama ou se ele não te ama, você não precisa mais entrar em pânico cada vez que você cai, cada vez que você peca, porque a sua salvação ela não depende do seu desempenho, ela depende da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. E isso não significa que você é uma pessoa perfeita na face da terra. Mas isso significa que você tem paz com Deus, que você tem segurança, que você tem a certeza que pertence a Deus. E olha só que liberdade isso traz para mim e para você, porque quando você não tem mais que tentar conquistar a sua salvação, você pode simplesmente tentar viver a sua vida desfrutando desse relacionamento com Deus. Você pode tentar viver a sua vida servindo a Ele com alegria, não por medo, mas porque você é grato por aquilo que você recebeu. Então deixa eu fazer uma pergunta direta para você agora. Você está descansando nessa justificação pela fé? Ou você está tentando merecer a sua salvação através das suas obras? Se você está carregando o peso de tentar ser bom o suficiente para Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você nunca vai ser bom o suficiente, mas Cristo ele já foi. E quando você coloca a sua fé nele, Deus ele te declara justo, não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E essa, meu amigo e minha amiga, é a essência do Evangelho. Essa é a mensagem de Romanos. Se a gente parasse Romanos aqui, já estava pronto. Porque essa é a verdade que pode libertar você no dia de hoje. E se essa verdade sobre a justificação pela fé tocou no seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez você conheça alguém que está vivendo numa ansiedade constante tentando merecer a salvação. Essa pessoa ela precisa ouvir que a salvação ela é um presente e que ela não é um prêmio. Em segundo lugar, eu quero que você pare agora o que você está fazendo, que você faça uma oração agradecendo a Deus pela justificação que você recebeu. Essa justificação que todos nós recebemos através do sacrifício de Jesus. E se você ainda não tem a certeza da sua salvação, eu quero convidar você a colocar sua fé em Jesus Cristo agora, nesse exato momento. Isso não é uma coisa complicada, é muito simples. Você só precisa reconhecer que você é um pecador. Você só precisa crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Você precisa confiar nele como seu Senhor e Salvador. E no momento que você fizer isso, Deus ele vai te declarar justo, não por causa de quem você é ou pelo que você fez, mas por causa do que Cristo é e do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E se você tomou essa decisão no dia de hoje, eu quero que você deixe aqui no comentário, aqui embaixo, porque eu quero orar por você, eu quero celebrar com você essa decisão. E como sempre
sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.